falar sobre outro conceito também, a psicanálise e a alienação. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto que parece complexo à primeira vista, mas que é super interessante de explorar, o conceito de alienação em Lacan. Já pararam para pensar como nossa sociedade influencia a nossa forma de pensar e agir? Será que a psicanálise enxerga essa relação entre indivíduo e sociedade? Se você também tem essa curiosidade, vem comigo que eu vou te contar tudo. O conceito de alienação em Lacan é central em sua teoria psicanalítica. Lacan entende a alienação como um processo pelo qual o sujeito perde sua identidade e se torna estranho a si mesmo. Para Lacan, a alienação ocorre quando o sujeito se identifica com o outro, perdendo sua autonomia e individualidade. Esse processo de alienação é fundamental para o desenvolvimento psíquico, pois é através dele que o sujeito se constitui como sujeito desejante. A alienação também está relacionada à linguagem e ao simbólico, pois é através da linguagem que o sujeito se constitui como sujeito social. Lacan distingue a alienação da separação, que é um processo pelo qual o sujeito se desliga do outro e se torna um sujeito autônomo. Ao longo do tratamento psicanalítico, o sujeito pode se libertar da alienação e alcançar um maior grau de autonomia e liberdade. A compreensão de alienação em Lacan é essencial para a prática clínica e para a compreensão da subjetividade humana. Em resumo, a alienação é Lacan, é um processo pelo qual o sujeito perde sua identidade ao se identificar com o outro, mas também é um processo necessário para a constituição do sujeito como sujeito desejante. E aí, pessoal, vamos hoje falar sobre um assunto interessante, profundo, o conceito de alienação Lacan. Se você já estudou um pouquinho de psicanálise, com certeza já ouviu falar desse termo, mas será que ele realmente significa? Vamos descobrir junto. A influência da teoria psicanalítica na compreensão da alienação. Antes de mergulharmos na cabeça do universo lacaniano, é importante entendermos como a teoria psicanalítica influenciou a compreensão da alienação. Freud, o pai da psicanálise, já falava sobre a alienação como um processo pelo qual o indivíduo se afasta de si mesmo, perdendo sua identidade e se tornando estranho a si mesmo. Mas foi Lacan que aprofundou essa ideia e trouxe novas perspectivas para o tema. Os 3 níveis de alienação na teoria lacaniana. O nível simbólico, somos inseridos em uma linguagem e cultura específica, adquirindo uma identidade social. Já no nível imaginário, nos identificamos com imagem idealizada de nós mesmos e dos outros. E, por fim, o nível real. Confrontamos a falta e a impossibilidade de alcançar uma completude. O papel da linguagem na constituição da alienação em Lacan. A linguagem desempenha um papel fundamental na constituição da alienação em Lacan. É por meio dela que identificamos com um nome, uma nacionalidade, um gênero, entre outros aspectos sociais. Ao mesmo tempo, a linguagem também limita a nossa expressão e não impõe padrões e normas, como se estivéssemos presos em uma teia de significado que nos afasta da nossa essência mais profunda. A relação entre alienação e identidade na teoria de Lacan. Para Lacan, a alienação está intrinsecamente ligada à formação da identidade. Nós nos alienamos a nos identificarmos com a imagem idealizada de nós mesmos e dos outros. Essa busca incessante por uma identidade perfeita nos afasta do nosso verdadeiro eu, nos fazendo sentir vazio e insatisfeito. É como se estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca alcançaremos. O efeito da alienação no sujeito e nas relações sociais. O efeito da alienação são profundos e pode ser sentido tanto no indivíduo quanto nas relações sociais. Quando nos alienamos, perdemos a conexão com a nossa própria essência, que pode levar a sentimentos de solidão, ansiedade e depressão. Além disso, a alienação também afeta nossas relações com os outros. Ao nos identificarmos apenas com imagem idealizada, criamos expectativas irreais sobre as pessoas ao nosso redor, que pode gerar conflitos e decepções. Possíveis estratégias para lidar com a alienação no mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, a alienação parece estar cada vez mais presente em nossas vidas, mas não precisamos nos render a ela. Existem algumas estratégias que podemos adotar para lidar com esse processo. Uma delas é buscar o autoconhecimento, questionando as identidades que nos foram impostas, buscando uma conexão mais profunda com nós mesmos. Além disso, é importante criar espaços de diálogo e reflexão onde possamos discutir e desconstruir os padrões que nos aprisionam. É claro que não existe uma fórmula mágica para superar a alienação, mas nos conscientizarmos dela é buscar alternativas, podemos caminhar em direção a maior liberdade e autenticidade. E aí você achou desse mergulho no conceito de alienação em Lacan? Espero que tenha sido interessante para você, quanto foi para mim escrever sobre isso. Lacan defende que a alienação é um processo negativo e prejudicial para o sujeito. Mito ou verdade? Verdade. Na teoria, Lacan, a alienação é um conceito fundamental para a formação do sujeito. Ele se refere ao momento em que o sujeito se identifica com o outro, assumindo uma posição simbólica, adquirindo uma identidade. A alienação é necessária para a constituição do sujeito como ser falante. A alienação
em Lacan é um estado permanente e irreversível. Mito ou verdade? Verdade. Alienação é um processo contínuo dinâmico na teoria de Lacan, e ela está sempre em jogo em relação ao sujeito com o outro. Com o simbólico, o sujeito está constantemente se alienando e se desalienando ao longo de sua vida. A alienação em Lacan é um conceito exclusivamente psicológico individual? Verdade. A alienação em Lacan não se limita ao âmbito individual, mas também abrange o campo social e cultural. Ela está relacionada à forma como o sujeito se insere e se identifica com as normas e valores da sociedade que está inserido. A alienação em Lacan é um processo negativo que deve ser superado. Mito ou verdade? Verdade. Embora a alienação possa gerar conflitos e sofrimento, ela é fundamental para a constituição do sujeito. Não se trata de um problema a ser superado, mas sim de um processo necessário para a formação da identidade e subjetividade. Então, a alienação, segundo Lacan, o sujeito se aliena para poder, como ele disse aqui, entender a sua própria identidade, né? Como ele diz aqui. Como ele diz aqui que... Ele diz aqui que a alienação é como um processo pelo qual o sujeito perde sua identidade e se torna estranho a si mesmo. Então, quando o sujeito perde essa identidade, se torna estranho a si mesmo, ele vai ter que buscar realmente a essência dele, quem é ele realmente. E é isso que é alienar-se e não entender o processo dele mesmo, né? Se ele não entende ele mesmo, como ele vai entender o outro? Então, Lacan diz que alienar-se, primeiro, é um processo pelo qual o sujeito perde a sua identidade, se torna estranho a si mesmo. E ele diz que a alienação ocorre quando o sujeito se identifica com o outro, perdendo sua autonomia e individualidade. Verdade, porque se o sujeito perde a sua autonomia e individualidade, ele perde a sua essência de ser, né? Ele perde a sua identidade. Então é a identidade que ele construiu dele, e não que os outros pensam e o que ele é. É isso que é alienação para Lacan, na visão de Lacan, e que a gente pode entender também, a alienação de si e do outro, né? A alienação que o outro também quer que a gente siga essa alienação. E é isso que Lacan traz para nós, que a alienação é importante, mas a gente não pode ficar só presa em alienar-se e entender aquele grupo que a gente está. A gente tem que entender o outro grupo também e entender as prerrogativas do outro grupo. O que é que o outro grupo quer? O que é o sistema político quer? O que o sistema econômico quer? O que a cultura da gente vive quer? Então, alienar-se é entender também o que é cultura, o que é sociedade, o que é política, o que é economia e o que essa conjuntura, tanto política, econômica, social e cultural, quer da gente. Então, alienar-se é construir nossa identidade, é construir nosso ser, né, segundo Lacan.